trabalhar a disciplina didática, a unidade 3, currículo e suas implicações no cotidiano escolar, do curso de licenciatura em matemática do IFMA Campus São João dos Patos. Tópicos desta aula: conceitos e funções do currículo, teorias e modelos curriculares. Aspectos históricos importantes para compreendermos currículo. Para início de conversa, o que é currículo? Qual a sua relevância para a escola? Proposta curricular é uma questão de identidade ou subjetividade? Nas discussões contidas quando pensamos em currículo, pensamos apenas em conhecimento, esquecemos de que o conhecimento que constitui o currículo está centralmente e intrinsecamente envolvido naquilo que somos, na nossa identidade, na nossa subjetividade. Currículo vem do latim currículo e seu significado é pista corrida. Então, na história do currículo, as teorias de eficiência social têm seu desenvolvimento inicial associado aos trabalhos de Frank Burt e Ruet Schatz, e seu ápice associado ao trabalho de Ralph Talley, no qual Burt publicou esse livro que está aí, que é Ter Currículo, publicado em 1918 nos Estados Unidos, que visava alcançar a eficiência burocrática na administração escolar, a partir do planejamento do currículo, e o fazia transferindo as técnicas do mundo dos negócios, marcado pela lógica de Taylor, para o mundo da escola. Nessa perspectiva, a criança era entendida como um produto a ser moldado pelo currículo, de maneira a garantir sua formação eficiente. Essa eficiência consistia no atendimento às demandas do modelo produtivo dominante. Por isso, as atividades do adulto produtivo eram, para Pobit, as fontes do objetivo de um currículo. Nenhum outro modelo de construção curricular digital foi capaz de diferenciar tanto a atividade do desenvolvimento curricular. E assim, dando continuidade, tanto na tradição teórica de Pobit, de Schatz e tais, em linhas gerais, havia em comum a estreita associação entre currículo e mundo produtivo, visando a eficiência no processo educacional. A adequação da educação aos interesses da sociedade e, consequentemente, ao controle do trabalho docente e à administração do trabalho escolar. Tais teorias interpretaram a escola a partir dos princípios derivados do modelo organizacional do mundo fabril. A ideia dominante é de que a escola poderia educar de maneira mais eficiente se reproduzisse os procedimentos da administração científica, das fábricas, na época o modelo taylorista-fordista, como aqui a gente coloca, de Henry Ford, e se executasse um planejamento muito preciso dos objetivos a serem alcançados. Então, a prevalência dos objetivos, especialmente comportamentais, esteve intimamente relacionada a essa perspectiva. Então, a ideia muito presente no senso comum educacional, de uma forma mais ampla, de que a qualidade do desenvolvimento curricular e da educação, de uma forma geral, depende de uma definição precisa dos objetivos a serem implementados e, por conseguinte, do perfil do profissional, do cidadão e do sujeito social que se pretende formar, deriva do pensamento e de que o currículo existe para atender às finalidades sociais do modelo produtivo dominante. Dentro dessa lógica, nós vamos pensar os históricos do currículo também a questão da necessidade da formação do trabalhador. Nós sabemos que a escola é o espelho da sociedade. E aí a gente debate a década de 70, então, teorias de currículos para competência, ou seja, já que nós estamos no contexto de revolução para a indústria, associada aos programas de formação dos trabalhadores, daí exigências do Senai, do Fundo da Escola do Comércio, Em seguida, estendeu-se às diferentes áreas do ensino, objetivos comportamentais foram substituídos pelas ideias de competência, daí um termo bastante conhecido, e os objetivos comportamentais e competências mensuráveis e controláveis, ou seja, dentro desse contexto, o objetivo é associar o comportamentalismo às dimensões humanísticas mais amplas, visando formar comportamentos, as competências que representavam metas sociais impostas aos jovens pela sua sociedade e cultura. Daí a gente também pode colocar a teoria behaviorista de Skinner, que é a questão de ter como foco os estímulos e as respostas adequadas nesse sentido. Dentro das teorias, a gente vai, o que é essa teoria tradicional? O que é essa teoria crítica do currículo? O que é essa teoria pós-crítica do currículo? O que são? Então, quando a gente pensa numa proposta curricular, a gente pensa nos aspectos teóricos, nos aspectos históricos, nas justificativas, nas tendências pedagógicas, nos aspectos sociais e nos aspectos didáticos.
Nos aspectos teóricos, nós temos assim a descrição, a representação, o signo, o reflexo de uma realidade. Nos aspectos de história, a localização temporal. Então, e nas justificativas, por que fazer isso? E para quê? O que queremos? E as tendências pedagógicas, com as suas dimensões políticas e pedagógicas tão importantes. E a gente relembra a aula da unidade 2. Os aspectos sociais, para qual sociedade? Quais realidades socioculturais? Os aspectos didáticos, né? Quais conhecimentos são importantes? Qual tipo de ser humano queremos formar? Por que esses ou aqueles conhecimentos? Como praticar e avaliar esse conhecimento? E dentro dessa dimensão, a gente traz, né, Tomás Tadeu e coloca o seguinte: o que é currículo? Para Tomás Tadeu, é lugar, é espaço, é território. Currículo é relação de poder, de trajetória, de viagem, de percurso. Currículo é identidade, necessária autonomia e flexibilidade para a construção de uma proposta curricular. Mas é preciso um parâmetro, uma condução, uma identidade harmônica. Para isso, né, a gente leva em consideração também os aspectos teóricos, ou seja, necessário para considerar que os aspectos teóricos da educação definem, vamos lembrar, o que fundamenta a educação enquanto área de estudo e de trabalho, os modos de conhecer, né, os fundamentos da educação, as correntes e tendências da educação brasileira e a harmonia pedagógica. O que é esses modos de conhecer? Epistemologias que determinam as visões, formas de considerar a aquisição ou apropriação do conhecimento. Os fundamentos da educação, ciência e pressupostos da educação, as correntes e tendências, né? Que tipo de escola, de onde, de sociedade pretende, como já coloquei por diversas vezes nas aulas. Quais são os modos de ensinar e aprender para a realidade, para um determinado ideal filosófico em uma sociedade. E na harmonia pedagógica, esse esvaziamento e a integração dos modos de conhecer, de ensinar, de aprender, para a composição de um eixo curricular de acordo com a identidade do mesmo e dos aspectos. A importância de conhecer quem são os sujeitos daquele curso, né? Do curso de química, do curso de português, ou seja, quem é o perfil do egresso, ou seja, são várias perguntas que a gente faz para que a gente possa pensar, alinhar todas essas formas de conhecer, de fundamentar a educação, de enxergar essas necessidades, as correntes e tendências, essa harmonia pedagógica. E aí nós temos a primeira teoria tradicional do currículo, né, as primeiras que a gente pode dizer, é a partir de uma inter-relação entre os mecanismos teóricos da educação é que é possível adotar uma linha, um norte para pensar a proposta curricular no cenário curricular. As categorias de teorias de acordo com os conceitos que elas enfatizam. Então, quando se fala da teoria tradicional do currículo, o que se aborda nessa escola? Então, a gente não deixa de falar sobre categorias como ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência, objetivos, quais as tendências, técnicas de aprendizagem, abordagem de ensino, ou seja, inúmeras, né, critérios a ser estabelecidos e categorias. E o que é essa teoria crítica do currículo, né? Ela reflete a maneira em que a educação contribui para a formação de uma sociedade mais igualitária, enfatizando a escola pública. A escola visualiza o indivíduo adequando suas necessidades ao contexto social em que está inserido. Então, a gente não pode deixar de falar desse currículo das ideologias, da reprodução cultural e social, do poder, da classe social, do capitalismo, das relações de produção, da conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto, resistência. São vários termos, né, que não se encontram na teoria tradicional do currículo, mas na teoria crítica do currículo você vê isso mais presente nos livros, nas literaturas, nas discussões. E a gente tem a teoria pós-crítica do currículo, que já vai, né, depois um olhar, né, que já vai identificar outras categorias importantes para serem incluídas nos currículos das nossas escolas, como identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, saber e poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade, multiculturalismo. Então, é um conhecimento que ocorre na relação entre o sujeito e o objeto e através dela, ou seja, sozinho o sujeito, por maior que sejam as potencialidades e identidade, não nada é, de modo, né, que a gente precisa compreender as suas características, as suas especificidades e ter que essa interação, né,
Ambos são ativos e têm partes indispensáveis, ou seja, nós somos diferentes, nós temos as nossas diferenças, as nossas particularidades, mas o que nos aproxima, né, é sermos seres sociais, históricos, culturais, e também o que nos singulariza, né, com os nossos anseios, os nossos desejos, entre outras questões. Então, as práticas pedagógicas nessa teoria são aquelas que permitem que a escola, o professor, o aluno, a comunidade e os outros envolvidos no processo educativo aprendam e sistematizem os conhecimentos juntos, uma relação de construção e interação. Então, são várias categorias que antes não se colocavam na teoria do currículo tradicional do currículo, na teoria do currículo crítico. Hoje, já na teoria pós-crítica do currículo, nós já estamos mais presentes nas discussões, na universidade, nas nossas escolas. Então, essa perspectiva dá mais importância à aprendizagem em grupo do que dos conteúdos separados. Então, entendendo que a ideia de conhecimento não está no simples fato investigativo por meio de concepções aprendidas, mas sim nas interações e descobertas relacionadas a exigências da vida. E aí, nós terminamos essa aula colocando que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina aprende a ensinar e quem aprende ensina a aprender. Obrigada e bons estudos!